E aí, pessoal, tudo bem? Quanto tempo, hein? Eu já estou aqui para poder falar um pouquinho sobre um assunto que tem me chamado a atenção. Com relação ao panfletinho, daqueles que você já viu a gente entregando aí no canal aí, falando sobre o amor de Cristo, né? E num eu li uma passagem muito bonita de um orador que aconteceu lá em Atenas, em 300 e pouco antes de Cristo. Depois, se precisar da informação aí, eu passo direitinho. Mas eu achei bastante interessante o assunto, porque fala de um orador daquela época que tinha a incumbência de falar um negócio muito importante naquele tempo. E o pessoal daquela época, o que eles faziam? Eles se reuniam num lugar bem grande, onde que eles ficavam sentados lá em volta. Vamos dizer que é algo parecido com o Coliseu, né? Um lugar onde que a pessoa que estivesse lá no centro, ao ela falar, as pessoas que estavam à volta conseguiam ouvir com facilidade tudo aquilo que ela está falando, né? E aí esse rapaz foi lá no centro e começou a falar: pessoal, é isso, aquilo, pá. Só que o pessoal não estava prestando atenção. Eles não... Parecia que era um assunto não tão importante para eles. E aí esse orador teve uma ideia de chamar a atenção daquele povo. E ele fez o seguinte: ele falou assim: pessoal, agora eu tenho um negócio muito importante para falar com vocês. Eu preciso que todos prestem muita atenção. Aí o pessoal já arregalou o olho e falou: olha, vou prestar atenção, né? Se fosse eu também, com certeza eu ia: olha, agora é a hora. Vamos lá. Aí o orador começou: ó, existia 2 homens que alugaram um burro. E esses 2 homens, ao alugar esse burro juntos, saíram para poder levá-lo para trabalhar, e estava um dia com o sol muito quente. E aí um deles resolveu esconder a sombra daquele burro. E aí o outro rapaz olhou e falou: peraí, não cabe 2 ali. Eu também quero participar dessa sombra. Vou fazer o seguinte: falar com ele que eu aluguei o burro e a sombra. E aí ele foi e falou isso: ó, você pode dar licença aí, porque eu, na hora do aluguel lá, eu coloquei que o burro e a sombra eu estava alugando. Você só alugou o burro sem a sombra. E naquele papo ali, o orador que estava falando isso saiu. E aí o pessoal ficou assim: gente, ele não vai continuar a história não? Acabou. E aí a sombra, o que aconteceu? Então o pessoal todo pediu para que ele retornasse até lá no centro e continuasse a história do burro. E aí ele foi e falou o seguinte: pessoal, eu venho de longe para poder trazer uma notícia muito importante para Atenas, e vocês não estão prestando basicamente atenção nenhuma. E agora vocês estão preocupados com a sombra de um burro. E aí eu comecei a pensar sobre essa situação, trazendo para nós nos dias de hoje. A gente tem tanta coisa importante parada, deixada de lado, que por muitas vezes a gente levanta de manhã com fôlego e vontade de fazer, mas que com pouco tempo a gente fica um pouco distraído para poder prestar atenção em outras coisas, que não dá nem para contar. E aí, o que tem feito com que distrações venham até nós? Muitas vezes são os vários meios de comunicação que hoje em dia temos. Um exemplo é esse mesmo que eu estou utilizando aqui hoje. Às vezes a gente perde tanto tempo em meios de comunicação, falando sobre coisas que muitas vezes não têm importância, e deixamos talvez de fazer coisas importantes até mesmo no nosso dia a dia por causa daquilo. Muitas vezes eu já me peguei nessa situação, eu creio que você também, que você pretende fazer algo durante o dia e não consegue fazer porque você se vê com pouco tempo em suas mãos para poder estar realizando aquela atividade. E um exemplo é até a questão da comunhão com Deus.
Quantas vezes a gente já não falou que hoje eu já não tenho tempo mais para orar, não tenho tempo mais para ler a Bíblia? Por quê? Porque deixamos que essas histórias que nos rodeiam tomem conta de nós e por causa disso estamos deixando de lado tudo aquilo que é importante para prestar atenção em coisas menos importantes. Eu gostaria de deixar aqui hoje essa reflexão. No final vou até postar aí uma foto aí dessa leitura que eu fiz e te perguntar, né? E me perguntar também o que tem tirado a minha atenção das coisas importantes, né? Quais são os propósitos, as minhas metas e o que eu desejo alcançar? Será que existem coisas, empecilhos que foram criadas através de meios que não fazem diferença nenhuma para mim, para poder estar me impedindo de continuar investindo meu tempo em coisas boas? E será que eu consigo me livrar dessas situações? Porque, querendo ou não, muitas vezes isso se torna um vício. E o vício, quando ele toma conta de nós, já não tratamos mais como vício, mas sim como parte de nós. Então temos que tomar cuidado para que os vícios desse mundo não se tornem parte de nós e com isso pensemos que nunca mais podemos ficar sem aquilo, porque senão estaremos arrancando uma parte de nós. O vício ele encarna em nós de uma forma tão forte que a gente não consegue dominar sobre ele. Então que essa mensagem possa estar tocando em seu coração e no meu também, como tem tocado, e nos trazer esse pensamento, né? O que eu preciso mudar para poder ir mais longe e para não me ver preso em distrações que não agregam nada em minha vida, né? É isso aí. A paz do Senhor, Deus abençoe, é um prazer estar aqui de novo e vamos que vamos. What?